Coloque de pé em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, a tua filha, Pai, a tua serva, que vai trazer a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Deus, usa ela nessa noite para falar conosco. Cobre ela com teu sangue, Senhor. Livra de todo mal, toda seta, toda coisa do inimigo, Senhor. Guarda a família dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus tremendo. Pessoal da igreja da paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de louvar a Deus, né, pela vida do pastor, da Viviane, por estar me concedendo essa oportunidade, né, de estar trazendo a palavra de Deus, que isso é algo uma responsabilidade muito grande, né. Então, assim, gostaria de agradecer a presença da Adriana, né, convenci, trouxe, e é assim que Deus faz, né. Ela está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Antes mesmo de eu começar a pregar a palavra do Senhor, eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo assim um tempo atrás, uma semana atrás mais ou menos, né? Eu estava assim muito triste, né? Assim, estava um pouco descrente, eu diria até assim, né? E assim, a minha vontade maior era de desistir. Minha vontade maior era de desistir. E assim, engraçado que semana passada eu preguei exatamente sobre isso, né? Sobre que desistir é uma palavra que não existe na boca de um crente. E a minha vontade maior na semana passada era desistir. Eu até atribulei a minha mãe na fé, né? E assim, eu precisei ouvir mesmo assim, algo assim que mexeu muito no meu coração, porque eu estava mesmo assim, decidido, o inimigo entrou na minha vida assim e fez o que quis, né? Então assim, a Chile me levou lá para Águas Lindas, onde eu assisti uma pregação, né? E ali eu levei só cajadada mesmo, né? Apanhei que nem... E assim Deus falou comigo, através daquela profeta. Ele falou bem assim, que Deus sem mim continuava sendo Deus, mas que eu sem Deus não era nada. Então assim, isso foi algo que mexeu muito comigo. E assim, foi o que eu tomei posse de novo da minha bênção, né? Que Deus quer que eu esteja aqui, então é aqui que eu vou estar. Amém? Eu quero abrir Esther, capítulo 4, versículo 16. Perdão, é Esther 7, capítulo 1. Esther, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Perdão. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Veio, pois, o rei Coamã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, deixe-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Isso, amém. Glória a Deus, a igreja pode se sentar. Bom, eu quero falar hoje sobre Esther. Esse livro é um livro que me inspirou muito, né, e tem me ajudado bastante a história de Esther. Esther quer dizer estrela do Oriente, né, e Esther, ela tem um nome antes mesmo dela se tornar a rainha da Pérsia, ela se chamava Radassa. E Radassa quer dizer murta, quer dizer mirra, né? Então assim, naquela época, Assuero, que era o rei da Pérsia, ele reinava em 126 províncias, né? Então assim, ele era o filho do rei Dário, né? Então assim, no terceiro ano do seu reinado, ele promoveu um banquete. E ali ele convidou reis, convidou príncipes, convidou todo um povo assim, forte, né? E ali, durante 180 dias, ele fez esse banquete, né? Então assim, nesse momento eles bebiam, chegou até a se embriagar. E nesse momento, todo mundo queria conhecer a rainha, né? Porque o rei Assuero falava muito dela, dizia que ela era linda, que ela era famosa.
que era a mulher mais linda. Então assim o rei Assuero pediu para que os eunucos fossem lá e chamassem ela, né? Chamasse a rainha Vasti para que fosse para a presença do rei, para poder ser apresentada para todas as pessoas que estavam ali, né? Que ali tinha reis, tinha todas as pessoas assim fortes. E ali a rainha Vasti se negou. Ela se negou a ir para a presença do rei. E assim, naquela época, quem negasse o pedido do rei era direto para a forca. E o que aconteceu? O rei se sentiu humilhado, se sentiu assim sem poder. Porque o rei Assuero naquela época, ele tinha poder por tudo, né? Tudo que ele falava, tudo que ele mandava tinha que acontecer. E assim, a rainha Vasti negando o pedido do rei, ele pegou e destituiu do cargo, ou seja, tirou, ela não passou mais a rainha. E assim ele pegou e tiraram a rainha Vasti do castelo, lá do palácio real. E nisso o rei Assuero ficou muito triste com essa história, né? Com a destituição da rainha, porque ali ele tinha um sentimento pela rainha. E assim os príncipes que andavam do lado do rei falou para ele, para que ele viesse, né, buscar todas as moças de Suzã, da província lá, para que ele viesse escolher, né, a futura rainha. E foi o que aconteceu. Ali todos eles foram um decreto para todas as províncias lá de Suzã, e todas as moças virgens e formosas foram levadas ao palácio. E ali ficou no harém. Aí o rei conhecia cada uma, e aí ele não se interessava, o coração ali não batia, né? Como a gente diz aqui. E assim, quando a rainha Esther foi lá diante do rei, o rei se apaixonou assim, forte. Ele se apaixonou de primeira assim da rainha Esther. E assim, eu creio ali que a rainha ali meio que tímida, porque a rainha era uma judia, a Esther era judia, era órfã, estrangeira, e assim, e era pobre, né, escrava. E o que o rei ia ver numa pessoa assim, que o rei poderia ter as melhores mulheres que ele quisesse, a mulher mais deslumbrante, mas ele gostou da Esther, né, uma moça pobre, uma moça órfã, escrava e estrangeira, né? Então assim, quando Esther foi na frente do rei, quando ele se apaixonou por ela, logo ele já fez o banquete e fez o casamento. E aí ele se encontrou e colocou a coroa real na cabeça de Esther, né? Então assim, eu queria estar falando aqui 4 características de Esther que eu coloquei aqui, que a Esther tinha, que nós temos que ter também, né? E primeiro é a submissão, que a submissão é um dos requisitos necessários para aquele que deseja ser usado por Deus. Porque assim, a Esther não só obedecia a Deus, mas como obedecia ao primo dela, que é Mardoqueu, e futuramente ao rei Assuero, né? A segunda característica é a devoção a Deus, que a sua posição de rainha não afetou a sua vida de devoção de Deus. Quando ela soube do decreto assinado pelo rei, ela disse, lá em Esther 4, vai ajunta a todos os judeus que se achavam em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei se perecer, pereci. Porque lá no palácio tinha Amã, que era o segundo depois do rei. E com isso, assim, por ele ser o segundo depois do rei, ele se exaltou, ele achou, ou seja, ele começou a cobiçar o poder do rei Assuero. E assim, Amã, ele queria que todos se prostrassem diante dele. E Mardoquai era o único que não se prostrava diante de Amã, né? Então, assim, isso causou uma ira muito grande em Amã, né? Fazendo com que ele chegasse e propôs ao rei que viesse matar todos os judeus no dia 13 de Adar. E ali o rei pegou e assinou o decreto com o anel real, né? Então assim, quando o rei assina o decreto real, com o seu anel real, ali ele não pode mais voltar atrás na decisão. E assim tinha feito, né?
por 10.000 pratas pela vida de todos os judeus da Pérsia. Né? Então, no dia 13 de Adar, todos os judeus seria um massacre ali, né? Iria matar todos os judeus. E assim foi o que aconteceu, né? Então, assim, quando aconteceu isso, Esther soube disso através de Mordecai. Mordecai, porque antes mesmo ele pegou e salvou o rei de morrer, porque Amã tinha planejado a morte, né, do rei. E ali ele tentou envenenar o rei, só que Mordecai ouviu os eunucos planejando isso, foi lá e contou para Esther, né? Então Esther foi e conseguiu livrar a vida do rei, né, através de Mordecai. Então, assim, Mordecai, o rei estava dormindo, aí de repente Deus incomodou o rei Assuero para que ele viesse lembrar. Então eu creio assim que Deus vai acordar todos aqueles, vai incomodar as pessoas para que venham lembrar de você, para que venham te abençoar. Assim como ele fez, Deus pegou e perturbou o sono do rei Assuero, né? Para que ele viesse lembrar. Aí ele pega e chama lá os eunucos deles e fala: leia aí o livro, leia aí a ata, né? Aí ele pegou e começou a ler ali e falou. Tinha lá dizendo que Mordecai salvou a vida dele. Então, assim, o rei Assuero perguntou: o que foi feito para este homem? Que honra foi dada a este homem? E ali nada foi feito, né? Nada estava escrito no livro. Então, assim, Amã era o inimigo principal, né? O Mordecai era o inimigo assim, que os dois não se batiam. Então, assim, o rei pegou e chamou Amã e perguntou: o que faz para honrar o homem? O que faz para honrar o homem? E assim Amã já se exaltou, achando que era para ele, né? Porque ele achava que toda honra e toda glória era para ele, porque ele queria o lugar do rei. E ali o que acontece? Ele pegou e falou: não, pega as vestes reais, pega o cavalo real, né? E sai da cidade aí falando. É assim que faz o rei quando quer honrar o homem, né? Então assim o rei gostou da ideia e falou: Amã, então você vai lá e pegar aquele judeu, Mordecai, e você vai vestir ele com vestes reais, e você vai colocar ele no cavalo real e vai sair gritando na cidade. Assim que faz o rei quando quer honrar um homem. Então muitas das vezes é assim, né? Os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos levantam, que vai dar a nossa vitória, né? E assim foi feito, porque eu creio que muitas pessoas aqui tem muitos levantes, né? Então assim, o inimigo mesmo que vai entregar a nossa vitória. E assim, a terceira característica de Esther é a humildade. Mesmo tendo a honra de rainha, Esther não esqueceu de sua origem e de seu povo. Quando ela decide convidar o rei, né, porque naquela época não podia chegar na presença do rei sem ser anunciada. E ali Esther já tinha uns 30 dias que o rei não chamava ela para a presença dele. Né? Então eu creio que Esther ali estava triste, até mesmo assim, não acreditando mais que o rei gostasse dela, né? E assim, mesmo quando ela escutou esse decreto, ela quis enfrentar, né? Então ela chamou todo o povo judeu a fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. E assim, ela não se importou com a vida dela, porque naquela época você não podia entrar na presença do rei se não fosse anunciado. Ou seja, já tinha 30 dias que o rei não convidava ela. Então assim, o risco dela ser enforcada era muito grande, porque todas aquelas pessoas que chegassem na presença do rei e ele não estendesse o cetro de ouro em favor da pessoa, ela seria enforcada na mesma hora. Mas Esther confiou em Deus. Ela não murmurou, ela não criticou, ela somente confiou, fez o jejum e entregou nas mãos do Senhor. Confiou, né? Ela confiou na mão do Senhor e esperou. Então quando chegou os 3 dias e as 3 noites que eles fizeram o jejum, ela pegou e foi lá na presença do rei. E aí quando o rei Assuero viu Esther, eu acho que ele não acreditou. Ele falou: como é que a rainha chega na minha presença sem ser anunciada? Né? Já tem 30 dias que a gente nem se vê, né? E mesmo assim Esther foi lá. E assim que ele viu Esther, ele pegou e estendeu o cetro de ouro, né? Então assim, hoje Deus está estendendo o cetro de ouro para você, né? Deus está estendendo o cetro de ouro para você, para que você venha hoje pedir, porque Ele vai te abençoar, né? Porque muitas das vezes pode ser a sua dificuldade, assim como Esther foi, mas ela não quis ver o gigante que estava na frente dela, ela não quis ver o empecilho, ela simplesmente foi e confiou no Senhor,
né? Porque ela sabia o Deus grande que ela servia, né? Então assim, ela confiou no Senhor, ela foi somente ali e ele pegou e estendeu um cetro de ouro, né? E ali salvou e entregou a vitória. Então assim, Deus hoje está estendendo o cetro de ouro em seu favor, para que você hoje venha pedir, para que hoje você venha sair daqui com a sua vitória. Né? Lá em Esther 7 diz assim: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir, matar e aniquilar de vez. Se ainda como servos nos tivesse vendido, calar-me-ei, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então assim, Esther, ela não tão somente foi tão corajosa quando ela chegou na presença do rei, sem ser anunciada, como ela contou para o rei quem era o verdadeiro inimigo, porque Amã, o rei, ele confiava, né? Ele achava que era um amigo, porque ele era o braço direito, ele era o segundo além do rei, né? Então assim, Esther chegou e contou. Quando ela chegou na presença do rei e ele se deu certo para ela convidou ele somente para um banquete. Então imagina o que passou na cabeça do rei. Como é que ela arrisca a vida dela para poder convidar para um banquete? O que será que está acontecendo, né? E justamente convidou o rei, juntamente com Amã, né, com o inimigo. E assim, porque muitas das vezes nós temos que fazer assim, nós temos que calar, nós não temos que falar aquilo que a gente vai fazer, porque muitas das vezes não dá certo, porque as pessoas pegam e tiram a sua bênção, né? E Esther em nenhum momento contou para ninguém o que ia fazer, ela somente convidou Amã, o inimigo dela, né? O inimigo do povo dela. E assim, chegando lá no banquete, eles ceiaram, né? Todo o Amã e o rei Assuero, e ele falou aqui no versículo, ele fala assim: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que deseja, cumprir-se ainda que seja metade do reino. E ali a Esther ficou somente calada. E ela falou: se tão somente tiver em meu favor, que vocês venham para um outro banquete. Ou seja, convidou para um outro banquete. Então assim, aí que ele não entendia mesmo, né? E é assim que Deus faz com a gente, né? Muitas vezes a gente não tem entendido o que Deus quer fazer com nós. Muitas das vezes a gente não entende o que Deus quer fazer pra gente, né? Qual é a bênção, porque Deus move aqui, move ali, às vezes machuca aqui, machuca ali, mas no final você vê a vitória. E assim foi o que aconteceu com Esther. Lá no segundo dia, quando chegou no banquete, ela pegou e contou, né? Ali ela pegou e entregou a vida e falou assim: por 10.000 pratas meu povo foi vendido, então salva eu e o meu povo. Então assim, hoje Deus vai salvar você e a sua família, porque é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Ali Esther não se preocupou com nada, ela entregou a vida pelo povo, né? Então assim, ela falou: então salva a minha vida e a do meu povo. E aí ela contou que ela era judia, né? E assim, o rei, na hora que ele escutou aquilo, ele não acreditou, porque quem traía ele em todo momento era Amã. E Amã, ele tinha construído uma forca de 10 côvados para poder enforcar Mordecai, porque ele tinha uma fúria muito grande de Mordecai. Mordecai era um homem justo, um homem humilde, né? E assim, só porque ele não se prostrava na frente dele, não se prostrava quando ele passava, ele criou ira, né? E aí, uma ira foi tão grande que ele chegou a subornar o rei para que viesse matar todos os judeus, né? E ali ele pegou e contou, os eunucos contaram para ele, falou assim: olha, o Amã construiu uma forca de 10 côvados para matar Mordecai. E o rei lembrou que Mordecai tinha salvado a sua vida. Falou: então pega Amã e vai lá e enforca ele nessa mesma forca que ele construiu para Mordecai, né? Então é assim que a gente faz. Muitas das vezes nós temos pessoas que têm feito coisas para nós cair, né? E quem sai caído na verdade é o diabo, né? Porque muitas das vezes ele quer nos derrubar, muitas das vezes ele quer que a gente caia, que a gente fica assim prostrado, e não podemos, né? Porque quem cai somente na nossa vida é o diabo, né? E a quarta característica de Esther é a confiança em Deus. Foi a presença do rei sem ser chamada. Lá em capítulo 5, versículo 2, que diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até a metade do reino te dará. Então assim, Esther, ela era judia, ela era órfã, estrangeira, ou seja, aos nossos olhos, aos olhos das pessoas que
altiva, vamos dizer assim, ela não tinha chance nenhuma de ser a rainha da Pérsia. Um dia ela dorme pobre, outro dia ela acorda a rainha da Pérsia. Então é assim que Deus faz, né? Quando Ele quer exaltar, quando Ele quer glorificar, Ele faz assim, né? Quando Ele quer exaltar, Ele tira de lá de baixo, faz grande, né? Porque ali ela passava a ser a rainha da Pérsia, né? A rainha da Pérsia. Então, assim, por muitas das vezes nós não temos que ficar esperando coisas, nós temos que estar somente clamando ao Senhor, nós temos que estar somente, assim, pedindo ao Senhor, confiar no Senhor, né? Não murmurar, não desconfiar. Assim aconteceu com Moisés quando ele foi lá para salvar o povo dos egípcios, né? E ali o povo murmurando, falou: é melhor nós continuar lá trabalhando com os egípcios, nós já morremos no deserto, todo tempo murmurando. E o Senhor olha para Moisés e fala: por que clamas? Por que clamas? Fala para o meu povo que marche. Então é assim que nós temos que fazer, né? Então, porque muitas das vezes a gente tem murmurado, a gente tem criticado, mas não vamos fazer isso não. Deus quer nos exaltar, Deus quer nos levantar, Deus quer nos abençoar, entregar a nossa vitória. Então vamos ter essa característica que você tem, que é a submissão, devoção a Deus, humildade e a confiança em Deus, né? Então assim, é o que temos que ter para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos guardar, né? Porque Esther é uma história assim que mexeu muito comigo, porque eu me espelho muito nela, né? E foi um capítulo assim que eu peguei e mexeu comigo. Acabou que tem a ver com a minha história, né? E assim, era isso que eu queria falar. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Convidar a obreira Viviane, a gente está louvando. Pega aí. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Quem souber a letra pode cantar, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele me dá seu poder.
Deus sempre tem oportunidades para as nossas vidas. Não importa o que, Deus ele dá oportunidades. Deus vai dar oportunidades. Eu quero dar a oportunidade de passar agora para o pastor Antônio. Glória de Deus.